Oi, gente. Dando continuidade àquele primeiro vídeo, né, sobre o efeito sombra, por que as pessoas boas fazem coisas ruins, a gente vai ver agora quando a autora coloca os efeitos colaterais do medo. E eu ouvi uma frase ontem assistindo uma amiga que estava fazendo uma live sobre como que ela descobriu o câncer e como curou, né, como superou tudo isso. E ela dizia bem assim, que quando ela descobriu tudo isso, ela ouviu uma frase que ela começou os medos, né, a ter medo de tudo. O primeiro medo é o medo de morrer. E ouviu uma frase do esposo que ele falou que tinha ouvido em algum lugar, que o domador, para domar o leão, primeiro ele tem que domar o seu medo, né? E foi a partir disso aí, e é a partir disso aí, que a gente vai fazer agora uma breve reflexão sobre os efeitos colaterais do medo. E a autora diz que um dos efeitos colaterais do medo são as emoções tóxicas. As emoções tóxicas, ela faz com que todo ato de autossabotagem, ele é um ato precipitado por uma combinação de medo e emoções reprimidas. A primeira emoção tóxica, como que ela coloca aqui, é a mágoa, né? Só que antes, ela começa a dizer assim: quando o medo investe cegamente na nossa psique, ele muda tudo. Inflama as nossas emoções, conferindo-lhes uma intensidade que, se abandonada à própria sorte, tem o poder de causar uma devastação na vida que tanto nos esforçamos para criar. E quando nossas emoções são imbuídas de medos primitivos, medo de perda, medo de fracasso, medo da dor emocional, medo da solidão, medo da rejeição, medo de não ter nossas necessidades satisfeitas, medo do abandono, medo de não ser mais amado, medo da humilhação pública, medo de que nossos entes queridos sejam feridos ou medo pelas nossas sobrevivências básicas, elas se tornam suficientemente poderosas para nos derrubar. Então, veja, ela começa por aqui dizer, né, a partir da teoria dela, da teoria do lado sombrio das pessoas, que são esses medos que começam a fazer com que a gente se sabote, né? Se auto-sabote. Então, quando eu tenho medo de ser rejeitado pelas pessoas, eu começo a fazer coisas para que elas me aceitem. E é a partir daí que eu começo a me perder, né? A não saber mais quem eu sou, por onde eu estou indo, porque eu tenho que abrir mão das minhas coisas, das minhas escolhas para agradar outras pessoas. E quando você tem medo de ser humilhado publicamente, pior ainda. Por isso que você começa a criar uma vida paralela à sua, com medo de ser humilhado, de ser rejeitado, de ser exposto. E daí você passa até a querer viver a vida de outra pessoa sem ser a sua vida, por conta de que você tem medo dela. Então, a primeira emoção tóxica que a autora traz é a mágoa, né? Ela diz que a mágoa é uma das fontes mais subestimadas de autossabotagem na nossa vida interior. Por quê? Porque a mágoa, ela é responsável por uma ferida que foi coberta sem jamais ter dado o devido cuidado a ela. Então, é uma ferida que está lá aberta e não foi curada. Então, quando alguém toca nessa ferida da mágoa, infelizmente você começa a partir daquela premissa do bateu, levou. Então, um ego ferido, né? Quando alguém toca na sua mágoa que não foi curada, que não foi ferida, que ela até chama dos curativos da mágoa, né? Você passou a vida todinha colocando curativos na mágoa, mas na verdade ela não foi curada. Então, sempre que alguém toca, como dizem, toca nessa ferida, então você começa a reagir e a fazer coisas para magoar outra pessoa porque você foi magoada ou foi tocada naquela ferida. E ela disse que
O medo nos prepara para esperar mais dor. Cria a expectativa de que seremos magoados outra vez. É assim o sentimento da pessoa quando ela é magoada e quando alguém fere a mágoa dela, né? A mágoa não reconhecida cria um caminho circular que leva tanto ao vitimismo quanto a uma futura vitimização. É a premissa da cura. Eu tenho que reconhecer que fui magoada, que aquela mágoa existe e que eu reconhecendo essa mágoa, que alguém me magoou, fica mais fácil de eu poder curar. A segunda emoção tóxica que ela traz é a desesperança. E ela diz que a desesperança nos leva a cometer atos insanos de autodestruição. Por quê? Porque ela é perigosa. Ela nos leva a dar a mínima para a dor que os nossos atos possam causar às outras pessoas. Então, enquanto eu estou desesperado, eu começo, né? Se ela for ignorada, infelizmente, a gente continua arriscando a nossa alma com medo de perder alguma coisa que nós tínhamos esperança. A desesperança é o desespero. E o desespero nos leva a fazer coisas abomináveis, tanto com a gente quanto com as outras pessoas. A terceira emoção tóxica é a tristeza. E ela diz que, num nível elevado, né, a tristeza vira a dor. Infelizmente, esse sentimento é um sentimento que destrói o nosso bem-estar, né? E o pior que a tristeza em demasia, ela pode chegar a causar o suicídio, que seria uma das causas do suicídio. E ela diz assim: quando nos recusamos a deixar que a tristeza se expresse, ela drena a nossa vitalidade, a nossa energia e nossas vidas. Está triste? Tente descobrir por que está triste e sinta essa tristeza, mas saia dela. Você não pode usar a tristeza para se tornar vítima de si mesmo, para se justificar, para ter pena de você. Os sentimentos tóxicos, eles trazem a autossabotagem, fazendo com que a gente tenha pena da gente mesmo. Outra emoção tóxica é a raiva. Ela até fala assim, que a raiva saudável, ela nos dá acesso ao nosso poder de adultos livres e autônomos, né? Porque ela nos leva a erigir barreiras que nos protegem de outras pessoas. Mas a raiva em excesso, a partir do medo também, ela cria procrastinação, sarcasmo, zombaria, fofoca, crítica àqueles à nossa volta, mau humor, e isso nos leva também à autodestruição, porque a partir do sentimento da raiva que a gente tem por alguma pessoa ou alguma coisa que feriu nosso ego, né, trouxe à tona nossa mágoa e nos causou tristeza, a gente continua cometendo autossabotagem e massacrando as outras pessoas. A quinta emoção tóxica, ela chama de ciúme ou inveja. E para ela, o ciúme e a inveja são um fogo interior cujas labaredas podem se inflamar rapidamente. O ciúme é o dragão que mata o amor sob pretexto de mantê-lo vivo. E eu ouvi esses dias uma live de uma psicóloga e ela apresentava uma colega que mostrava o projeto de pós-doutorado dela que fazia uma investigação sobre o ciúme, né? E vale muito a pena ver porque ela traz a premissa do ciúme como algo que eu acho que eu não sou o suficiente para tornar o outro pleno. Então, acredito que o outro começa a buscar isso em outras pessoas porque eu não estou sendo plenamente suficiente para o outro, né? Um sentimento devastador. O sentimento de que somos menos do que aqueles à nossa volta é o calcanhar de Aquiles das pessoas invejosas. Depois de levar a pior várias e várias vezes e de nos sentir extremamente injustiçados, podemos não conseguir mais reprimir a inveja e partimos para a vingança. Esse coquetel amargo de inveja, inadequação e raiva pode parecer indiferença, mesquinhez, criticismo ou torpeza. O ciúme leva as pessoas boas a fazerem coisas horríveis. Pais agridem mães de seus filhos e vice-versa, amantes traídos destroem propriedades ou armam ciladas, rixas de família poderiam ser facilmente superadas, perduram por anos e etc. Então,
A inveja e o ciúme tornam-se emoções tóxicas com base nos medos que nós temos e precisamos nos libertar disso. A sexta emoção, e a última que ela coloca aqui no livro, é o ódio, né? E ela diz até assim: não importa a roupagem que dermos a ele, o ódio é reconhecido pela sua intensidade. Seja ele expresso como crueldade, vingança, intolerância, racismo ou hostilidade, o ódio é uma bebida amarga composta de raiva, medo e rejeição, surgido geralmente de um passado marcado por um tipo de abuso ou negligência. O ódio torna-se uma maneira de projetar nos outros os sentimentos horríveis que não conseguimos digerir. Veja, gente, como é que acontece a autossabotagem, né? Esse aqui é só um pouquinho do que eu mostrei para vocês hoje do livro dela. Todos eles partem do medo. Então, quanto antes a gente reconhecer que temos medo de alguma coisa e reconhecer porque o nosso comportamento está sendo dessa forma, melhor para a gente, que a gente evitar a autossabotagem. Todos esses sentimentos, eu achei interessante que eu li para uma pessoa, né? Só referenciando, a gente se comunicando, né? Dialogando, e ela dizia: tenho esse, tenho esse, tenho esse, tenho esse. Digo, calma, respire. É necessário reconhecer, né? Os sentimentos ruins que temos dentro de nós, procurar a causa desses sentimentos ruins para tentar controlá-los, para tentar, não é negá-los, né? Como ela sempre aponta aqui. Para tentar amenizar a devastação causada pelas emoções tóxicas. Então, a gente precisa conhecer, né, para saber como lidar. E quando a gente estiver fazendo um comportamento, começar a se perguntar: nossa, por que eu estou fazendo isso? Será por aquilo? Será por conta disso aqui? Será que é porque eu queria viver o que essa pessoa está vivendo? Será porque foi que alguém me disse uma coisa que me feriu tanto? Então, vale a pena continuar dessa forma, né? E ela traz a Deb Ford, ela traz, né, nesse livro aqui, é a contribuição dela para que a gente possa se conhecer mais um pouco. É isso que essa literatura toda que eu trago para vocês, que a gente discute, que a gente tenta dialogar sobre ela, com a proposta, que é a proposta dos vídeos, a proposta do canal, um autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, diz... diz o autor, né? Para que a gente possa conhecer, a partir do conhecimento, acredito que foi Sócrates que disse isso, mas eu vou verificar. A partir do conhecimento, a gente possa não promover sabotagens em nós mesmos e cuidar melhor de nós. Desejo a todos um ótimo dia, né? Que pensem bem antes das coisas que estão sentindo. Tentem dar nome, tentem descobrir o que é que vocês estão sentindo para que vocês possam viver melhor com vocês. Quando a gente começa a viver melhor com a gente começa a viver melhor com o mundo. Quando eu transformo a mim mesma, eu transformo o mundo. Desejo a todos um ótimo dia e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!